Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Voltando aqui depois de uma semana sumida, eu tava meio resfriada semana passada e eu cheguei a ficar alguns dias sem voz nenhuma, eu tava meio rouca. Aí eu fui melhorando assim perto do fim de semana, mas eu não consegui ter tempo hábil de gravar e editar o podcast a tempo. A minha voz hoje pode não estar das melhores, mas acreditem, ela está muito melhor que estava semana passada. Também tô com um pouco de sono, talvez. Tô gravando esse episódio no feriado do 9 de julho, assim que eu acordei. O episódio de hoje é sobre os filmes que eu assisti no mês de junho, filmes que são inéditos pra mim, independente de quando eles foram lançados. Nenhum desses filmes é um lançamento de 2025. Tem alguns do ano passado, tem um do ano passado só. E filmes de épocas aleatórias. Junho foi um mês bastante caótico. Eu lembro que no começo do mês eu tinha visto, sei lá, um filme. Depois eu fiquei 15 dias sem ver nada. E a maioria desses filmes eu assisti mais pro fim do mês. Principalmente por causa do feriado do dia 19, né? Que me ajudou um pouco. Eu fechei o primeiro semestre com 46 filmes que são inéditos pra mim. Um pouco abaixo da média desde 2021, que eu tenho assistido um pouco mais de filmes que o normal. Mas eu ainda sei que é uma quantidade grande pra muita gente. O formato desse episódio é igual ao formato de todos os episódios assistidos do mês. Pra quem não conhece, eu vou explicar brevemente. Eu falo dos filmes numa ordem mais ou menos de ranking. Eu começo falando pelo filme que eu gostei menos e vou gradualmente gostando mais até chegar ao meu favorito do mês. Vão ser 7 filmes no episódio de hoje. São 4 dirigidos por mulheres, né? Que eu tenho aquele desafio de assistir 52 filmes por mulheres ao longo do ano. Também digo que estou atrasado com esse desafio, mas estou tentando, que eu acho que é o mais importante. Desses 7 filmes, 2 são nacionais. Um é espanhol, um é chinês. 3 são norte-americanos, mas os 3 eles são independentes à sua maneira. Um é um pouquinho maior que os outros 2. Mas enfim, quando eu for falando de cada um, vocês vão entendendo. Vou começar pelo filme que eu menos gostei desse mês, que também é o filme que eu não gostei desse mês. Parece que todo mês agora tem um filme, assim, que eu não gosto. E os outros, todos os outros, eu gostei pelo menos um pouco. Eu acho que vocês vão sentir isso quando eu falar deles. Mas esse primeiro aqui eu não gostei, eu tentei, sabe? Eu fui de braços abertos, que é O Cheiro do Ralo, de 2006, um filme nacional, do Heitor Dália, protagonizado pelo Selton Mello. Eu lembro quando esse filme saiu. Eu acho que eu lembro de ver uma crítica da Boscov na Veja. Eu já era uma pessoa antenada em 2006. Eu tinha 14 anos, tava na 8ª série. Eu ainda não era cronicamente online, mas eu tava online de fins de semana, sábados após as 2 da tarde. Eu lembro que esse filme ele teve um certo burburinho. E ele tava no meu radar desde então, olha só quantos anos, né? E agora que eu perdi a vergonha na cara e fui, de fato, assistir esse filme. Esse é um filme muito esquisito. Ele tem qualidades, mas eu não gostei do protagonista e isso me impediu de apreciar o resto do filme. Mas ele é um protagonista feito pra gente não gostar dele. É de propósito que ele é tão asqueroso. Mas mesmo assim eu acho que, na minha opinião, a mão foi pesada demais a ponto de eu cansar daquilo muito rápido. No começo eu tava até interessada, mas eventualmente deu uma cansada. E eu só queria que o filme acabasse e que desse tudo errado pra ele. Não vou entrar em spoilers, né? Mas não é um filme longo. Mas a impressão que eu tinha é que ele era muito mais longo do que ele de fato é. O protagonista do filme é o Selton Mello, né? O personagem dele chama Lourenço. Ele é o dono de uma loja de penhores. E ele rapidamente percebe como as pessoas estão desesperadas, né? As pessoas que procuram uma loja de penhores estão desesperadas para conseguir o mínimo de dinheiro por coisas muito valiosas. E ele começa a exercer esse pequeno poder que ele tem para se divertir à custa do sofrimento alheio. É basicamente isso, é um sadismo mesmo. Ele oferece mixaria para as coisas que são valiosas das pessoas, mas porque ele sabe que essas pessoas estão tão desesperadas por dinheiro que elas vão aceitar qualquer migalha que ele dê. E aí as coisas que ficam no poder dele, ele começa a usar como ferramenta de storytelling, porque ele tem alguma coisa com o pai dele. E aí ele meio que começa a criar uma história do pai dele como se aquelas coisas que ele conseguiu na loja de penhores fossem heranças que o pai dele deixou. É uma maluquice esse filme. Ao mesmo tempo que todo dia ele vai almoçar numa lanchonetezinha que tem ali perto e ele começa a ficar obcecado pela garçonete. E o Nona nem é apaixonado, é obcecado. Ela tem uma bunda grande e ele fica falando muito dessa bunda. E foi aí que o filme começou a me incomodar um pouco. O jeito que ele fala do corpo dessa mulher. Mas beleza, é um filme de 20 anos atrás.
As coisas eram diferentes naquela época. Mas aí existe um limite de até onde eu consigo aguentar as coisas, até onde eu consigo relevar. E quando eu começo a ficar de saco cheio de tudo aquilo. E aí, com esse filme foi muito rápido. Assim, eu gosto da atmosfera dele. Eu gosto como o tempo que ele se coloca parece mais antigo do que ele realmente é. Porque ao primeiro momento eu achei que era uma coisa dos anos 80. Só que eles falam de real. O dinheiro é uma coisa muito presente na história e eles sempre estão falando em real, né? E não sei se vocês se lembram, mas o real é a nossa moeda aqui no Brasil desde 1994. Ele tem uma época não muito certa, mas isso também não importa. Mas isso faz a estética dele uma coisa meio vintage, meio interessante. Eu gosto da estética dele. Eu gosto dos planos dele andando pela cidade. Eu gosto dos detalhes, assim, do Brasil do passado, que não existe mais. Mas é meio que isso que eu gostei do filme só. Eu fiquei um pouco decepcionada, confesso. Não que eu tinha expectativas altas, mas eu achava que ia ser uma outra coisa do que ele realmente foi. E eu acabei não gostando tanto, né? Então fica aí essa recomendação que eu não sei se é muito bem uma recomendação. Mas se vocês quiserem assistir, O Cheiro do Ralo tá disponível na MUBI. Próximo filme é Verão, de 1993, filme de 2017, da Carla Simón. É um filme espanhol. A Carla Simón, ela é uma diretora de certo destaque, porque o filme seguinte dela, Alcarrás, ganhou o prêmio em Berlim, se não me engano. Eu já assisti Alcarrás, eu não gosto tanto. Eu gosto da atmosfera, mas eu não, como filme não gosto tanto. E esse ano em Cannes ela lançou o filme novo, Romaria, que ainda não tem previsão de lançamento no Brasil, mas que é um filme que foi bem recebido. Eu estou curiosa pra ver. E esse Verão de 1993, se não me engano, foi o primeiro longa dela. E eu acho muito interessante que esse filme, Alcarrás, e o que eu sei da sinopse de Romaria, tem elementos autobiográficos da vida da diretora, o que é curioso. O filme, assim, não é dos meus favoritos, tanto que é o segundo que eu tô falando aqui hoje, mas eu gostei dele. Diferente do Cheiro do Ralo, que eu tenho poucas coisas boas pra falar sobre. Esse eu tenho algumas coisas boas pra falar sobre. Mas aquele é um filme de atmosfera. A história dele meio que é um filme muito fino, de narrativa, é muito mais uma observação da vida de uma criança que a mãe dela morreu e ela é mandada para ser criada pelo tio dela, né, o irmão da mãe dela, que é casado, né, com uma mulher, e eles têm uma filhinha que é um pouquinho mais nova, que é a protagonista. E aí a menina, ela fica meio tentando lidar com isso. Ela é muito nova, acho que ela tem 6 anos. Ela precisa se adaptar a essa mudança. Ela é grande o suficiente pra entender que a mãe dela não tá lá, mas ela é pequena demais pra entender as complexidades das causas da morte da mãe dela, que tem umas coisinhas aí que talvez seja interessante até descobrir assistindo. Mas, no geral, é um filme de vibes, muita cena dessas crianças brincando, dessas crianças descobrindo o mundo à volta delas, um cenário muito rural. Tem uma boa direção das crianças, as crianças elas estão bem dirigidas, assim. Você sente que meio que deixaram elas livres ali, então isso traz várias cenas que são bem espontâneas e bem bonitas, bem crianças mesmo, né? Não são atores mirins atuando, são crianças mesmo. E isso ajuda nesse ar de naturalismo que o filme tem. Ele é um filme de 96 minutos, que ele parece ser um pouco mais longo, porque ele é muito lento, né? Ele não tem muito bem uma história. Mas a gente vai acompanhando essa criança e ela vai percebendo o que vai acontecendo. E aí é isso que não vou dizer que é a graça do filme, mas estão aí os momentos de mudança de chavinha até chegar à última cena, que eu acho ela linda, que é quando a menina finalmente percebe, quando meio que cai, assim, o peso do luto nela. E eu achei muito bonito, porque é uma cena muito bonita. E também o luto, ele não é uma coisa assim, não é no momento que você recebe a notícia que, assim, seu mundo vai cair provavelmente, mas o luto é uma coisa de etapas. E talvez, às vezes, muita gente se sente culpada de não se sentir triste o suficiente durante a parte de velório ou logo em seguida, mas são coisas que vão aparecendo aos poucos, principalmente no dia a dia, principalmente se aquela pessoa é uma parte do seu dia a dia. Cada pessoa tem uma experiência diferente com o luto, e eu acho sempre interessante ver essas experiências diferentes retratadas no cinema, não só aquele negócio da pessoa chorando em cima do caixão e tal. Então, um filme bem interessante, bem bom, eu achei um filme bom, mas não é dos meus favoritos. Eu dei 3 estrelas, mas pra quem gosta desses filmes mais vibes, pra quem gosta dessas atuações mais naturais de crianças, eu acho que é uma boa pedida.
Verão de 93, eu assisti na Filmica, mas eu acho que não tá mais lá. Porque esse filme estava na minha lista há anos. E aí tava na seção de filmes que iam deixar o catálogo em breve. Então nada como isso pra me fazer ter o empurrão que eu precisava pra assistir esse filme. Mas o problema é que agora que eu tô falando pra vocês, ele não tá disponível em lugar nenhum. Eu lembro que por uma época ele ficou de graça no Sesc Digital. Então é um dos lugares que esse filme pode aparecer. Mas enfim, se vocês se interessaram, coloquem no radar de vocês e uma hora ele aparece por aí. Próximo filme é Maxine, de 2024, dirigido pelo Ty West. A parte final da trilogia do X, né, que tem o X, a Marca do Medo, Pearl e agora Maxine. Assim, eu já falei várias vezes que eu não sou a pessoa do terror, mesmo assim eu tenho assistido cada vez mais terror, principalmente esse ano. Eu assisti o X uns 2, 3 anos atrás. Não achei grandes coisas, porque eu não gosto de slasher. Não entendi as referências, as homenagens, porque eu assisti pouquíssimos slashers. E no final foi tipo qualquer coisa pra mim. Não achei um filme ruim, mas também não me diverti. Não fiquei tipo, ai, nossa, que legal. Eu assisti Pearl no começo desse ano e eu adorei Pearl. Porque é muito mais um estudo de personagem, né? Com aquele tom de suspense, aquele tom de gente maluca, do que um terror do jeito que eu imagino, de fato, né? E aí, Maxine chegou no Prime Video faz pouco tempo, eu falei, deixa eu ver, né? O que aconteceu. E eu lembro quando esse filme chegou no cinema, que existia uma expectativa muito alta e que foi um tanto decepcionante para muitas pessoas. Então eu já fui ver, assim, de cabeça aberta. Eu lembrava muito pouco da personagem da Maxine no X, fora gifs e pedaços que a gente vê nas redes sociais, e não lembrava muito da construção dela. Então, assim, vi muitos comentários falando que destruiu a construção dela e a personagem, era muito melhor no outro filme do que aqui. Eu não lembro, confesso que eu não me importo o suficiente pra lembrar de como ela era no X. Então, preciso dar todo esse contexto, né, pra falar do filme, porque eu me diverti assistindo Maxine. Assim, é um filme bom? Debatível. Eu acho, principalmente o final dele, muito, muito, muito bagunçado e sem pé nem cabeça. Mas, assim, enquanto estava acontecendo as coisas, eu estava me divertindo, até chegar realmente no clímax final e na revelação final que eu falei, quê? E aí eu não gostei muito de como foi resolvido. Mas até então, eu tava achando o filme muito divertido. Assim, novamente, tá longe de ser um favorito, tá longe de ser um filme que eu quero rever. No final, assim, quando eu parei pra pensar sobre a lógica dele, também não faz tanto sentido, assim, é mais marcante no final, né, porque acontecem umas coisas mirabolantes, mas antes disso também, né, tem várias coisas sem sentido que acontecem. Mas beleza, eu tava disposta a acreditar. Eu gosto do personagem da Maxine, eu gosto desse rolê de bastidores de Hollywood, eu gostei dessa Hollywood criada pro filme, essa coisa anos 70, essa vibe no ar que o filme tem. Tava achando tudo muito divertido. E no final, meu saldo com Maxine foi um filme ok. Que nem eu falei. Ele é um pouco sem pé nem cabeça quando você para pra pensar muito nele, mas enquanto tava assistindo, eu tava achando muito divertido. Sobre o que é a história, né? A Maxine, no primeiro filme, ela é uma atriz pornô. Só que ela tem todo o rolê, que ela é uma estrela, que ela é uma estrela, que ela é uma estrela. E aqui, esse filme se passa alguns anos depois, nos anos 80. Ela tá ainda na indústria do pornô, mas ela vê uma oportunidade dela fazer um filme de Hollywood. É um filme de terror B? Mas é uma oportunidade. E aí ela resolve agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, porque ela quer ser uma estrela, ela quer ser um rosto conhecido, ela sabe muito bem o que ela quer ser. Só que aí, meio que aparece uma ameaça do passado, aparece uma pessoa desconhecida querendo chantagear ela com filmagens do que aconteceu alguns anos antes, que aconteceu no filme do X, a Marca da Morte. E aí ela se vê numa situação meio chata, de que tem alguém chantageando ela, e isso pode atrapalhar a carreira dela. Ao mesmo tempo que na cidade, ali em Hollywood, tem um assassino, um serial killer que tá matando várias atrizes pornô e prostitutas e pessoas próximas a Maxine. E aí tem policiais investigando e eventualmente colocam eles no caminho da Maxine também. Então tem várias coisas acontecendo na vida da gata e ela precisa meio que lidar com tudo pra, né, resolver os B.O. dela. E aí é que tá, é muita coisa rolando. E não necessariamente essas coisas vão estar tão interligadas assim. Tipo, não é muito satisfatório quando a gente descobre o que tá realmente acontecendo, sabe? E eu acho que é mais culpa da condução do filme do que de roteiro em si. Porque tem coisas que poderiam funcionar, mas o jeito que foi construído ficou meio paia.
assim, pra usar o português claro. E eu acho que é isso que deixou muita gente desapontada, porque o saldo final não é tão positivo assim, mas, novamente, é um filminho que ele é legal. Já vi muita coisa pior, inclusive esse ano. No geral, eu dei 3 estrelas e meia, e Maxine está disponível no Prime Video. Próximo filme é O Animal Cordial, filme de 2017, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, filme nacional, filme de suspense, terror, pois é, gente, falei. 2025 tá sendo o meu ano do terror. Esse filme também estava no meu radar há muito tempo. Acabei assistindo no Dia do Cinema Nacional, pra comemorar. Falei, vou assistir um filme nacional. Eu assisti esse e O Cheiro do Ralo, assim, uma tarde, outra noite. E aí, esse filme, eu acho que ele começa bem e tem bons momentos, mas ele é um filme muito esquisito. E eu digo isso num sentido bom, tá? Ele é esquisito, mas eu acho que eu gosto mais das esquisitices dele do que das esquisitices de Maxine, por exemplo. Apesar de ter algumas coisas que eu não gostei, apesar de ter algumas cenas que eu fiquei desconfortável, eu achei que não precisava ter ido tão longe assim. Mas enfim, sobre o que é o filme. A gente vai acompanhar um pessoal num restaurante. É um filme que ele se passa todo no mesmo lugar, num decorrer de poucas horas. Ele se passa numa noite apenas. Então tem esse negócio de ser um lugar reduzido, ele não sai ali do restaurante e também ele se passa em poucas horas, então ele não é um filme que acontece simultâneo, não é que nem, sei lá, antes do pôr do sol, que ele acontece naquele espaço de tempo que a gente tá assistindo, ele acontece ao longo de algumas horas, mas ainda assim é um escopo reduzido. Então tem esse restaurante, que ele é um restaurante meio chiquezinho, não é super chique, mas é meio chiquezinho, e o dono do restaurante é o Murilo Benício. E tem a Luciana Paz, que é meio que abraço direito, assim, ela é meio que uma gerente, mas ela é muito puxa-saco do Murilo Benício, é assustador. E aí tem o pessoal da cozinha e tem o pessoal que tá no salão comendo, né? Tem um cara solitário comendo lá, que ele é meio esquisito, o pessoal fica tipo, nossa, esse cara é esquisito e tal. E aí aparece um casal assim, um casal novo, meio escandaloso e tal. E aí eles aparecem, eles estão lá comendo. Aí você percebe que existe uma tensão entre o pessoal da cozinha com o dono. Parece que o pessoal da cozinha tá querendo melhorar um pouco as coisas no restaurante, né? Eles se sentem sobrecarregados, eles se sentem mal pagos. Mas aí eles se juntam pra falar com o dono é meio irredutível, assim, tipo, não, vai lá, trabalha, não sei o que tem, não sei o que lá. Então tem essas tensões, desde o começo você sente que existe uma tensão entre chefe e funcionários. Tem um ar de tensão muito grande o filme inteiro. E até que no fim da noite, assim, quando o pessoal da cozinha tá indo embora, alguns funcionários já saíram já, tem pouca gente no salão, fora os clientes. O dono, a gerente, acho que uma ou outra pessoa da cozinha. O restaurante é assaltado. Entram 2 caras, assim, rende o pessoal. E aí, a partir daí, as coisas escalam pra loucura. Pra loucura mesmo. Demora uma meia hora, assim, pra estabelecer as dinâmicas do restaurante, as dinâmicas dos clientes que estão lá. Essa tensão que já existe, até que, de fato, vem o assalto. E aí, o dono começa a desconfiar que algum dos funcionários que combinou esse assalto para tirar dinheiro dele. E aí tem toda uma tensão que aumenta, né? Porque várias coisas acontecem nesse momento do assalto. Todo mundo fica preso ali dentro do restaurante. E tem várias mudanças de dinâmica de poder que vão acontecendo. É um filme um tanto sangrento, é um filme forte, um filme violento. Então não recomendo, assim, pra quem não gosta dessas coisas, né? Porque por mais que tenha a aura de suspense, seja o ponto forte e o gênero definidor dele, ele é um filme bastante violento. Então, assim, é um filme que ele foi feito pra causar incômodo. Ele vai ter um subtexto de luta de classes muito grande. Assim, quase não é subtexto, tem momentos que acaba virando uma das dinâmicas principais, uma das fontes de tensões principais. No final, eu não gosto de todas as escolhas, que nem eu falei, eu acho que de vez em quando eles pesam a mão um pouco só pelo choque pelo choque, pra causar essa repulsa na gente. Eu gosto da mensagem que ele trabalha, dos elementos que ele trabalha, mas que nem eu falei, tem horas que eu acho que o filme vai longe demais pra causar esse choque e eu fico incomodada. Ele é pra ser incômodo, mas eu acho que ele passa um pouco dos limites em alguns momentos. Dito isso, eu acho que é um dos melhores papéis da carreira do Murilo Benício. Eu nunca tive tanto medo dele quanto eu tive nesse filme.
Eu não amo exatamente a conclusão dele, mas eu achei uma boa jornada, eu achei um bom filme. Se vocês gostam desse suspense, desse terror, dessas coisas mais pesadas, eu acho que pode ser uma boa. O Animal Cordial tá disponível no Globoplay e também no Telecine. E às vezes pode pipocar em outros lugares. Eu lembro que ele ficou um tempão na Netflix, então não é um filme difícil de achar. Próximo filme é Blow the Man Down, ou Afunde o Navio. Filme de 2019, dirigido pela Danielle Crude e pela Bridget Savage Cole. É um filme norte-americano, mas é um filme bem independente, que ele só surgiu no meu radar nas minhas pesquisas no Letterboxd de filmes dirigidos por mulheres. Eu lembro que o pôster me chamou a atenção porque é uma ilustração assim de 2 sereias com uma fonte toda estilizada. E aí eu descobri que o filme estava perdido no Prime Video. Eu só encontrei ele com o título original, por isso que eu falei aqui, né, que é o Blow the Man Down. Mas eu já encontrei ele traduzido em alguns lugares também, como Afunde o Navio. Esse filme me surpreendeu, porque eu achei que ia ser um filme indie qualquer coisa, X, assim. É um filme de estreia também, se não me engano. Então eu achei que seria aqueles filmes que, com boas intenções, mas com várias arestas a serem podadas. Mas eu achei um filme bom. Assim, ele não é particularmente inovador no seu gênero. Ele é um filme de suspense, de acontecer um crime numa cidade pequena, e a gente tem essa comunidade fechada, cheia de segredos, e a gente vai descobrindo os segredos dessas pessoas pra, entender o que está acontecendo. Que é uma coisa que eu particularmente gosto muito desse tipo de história, e existem várias por aí, feitas de maneiras melhores ou piores por aí também. A gente tem 2 irmãs aqui, a Priscila e a Mary Beth, que elas estão de luto, a mãe delas acabou de morrer. Se não me engano, a primeira cena é isso. Elas estão no velório. Se não me engano, tem alguma coisa de que elas se distanciaram. Acho que uma das irmãs saiu da cidade, ficou um tempo fora, enquanto a outra estava tocando os negócios da família. E aí elas estão lidando com o luto, né? E também estão descobrindo coisas que a mãe delas meio que escondia pra proteger elas. Coisas sobre os negócios da família não indo muito bem. E também coisas de como a mãe delas era meio que um pilar da sociedade, desse vilarejo que elas moram. E que agora, como ela não tá mais lá, algumas coisas começam a ruir, assim. E a gente vai descobrindo isso aos poucos, conforme elas vão descobrindo. Só que a grande coisa que acontece é que, eventualmente, a mais nova, que ela é mais cabeça quente, ela sai pra beber. E aí ela conhece um cara, que é o Ebba Moss-Morshach. Ele é o primo do The Bear. Não lembro agora o nome dele no The Bear, mas vocês sabem que ator que é, né? E aí eles se conhecem, aí eles se dão bem, eles vão embora juntos, até que eventualmente eles não estão mais se dando bem. Acontece várias coisas. É uma cena um pouquinho pesada. E a Mary Beth acaba matando esse cara. Aí ela chama a irmã dela por um momento pensa em entregar ela pra polícia e chama a polícia pra resolver aquilo, mas ela acaba resolvendo ajudar a irmã dela a esconder esse corpo, jogar no mar. Mas acho que eu não contei, mas essa história toda se passa numa cidadezinha portuária, que então tem muitos pescadores, é na beira do mar, é um lugar muito frio, tá frio, né? Então tem toda essa atmosfera também. E elas dão um fim no corpo. Só que é claro que isso não vai ser o suficiente, né? Vão surgir suspeitas, até porque esse não é o único crime que foi cometido aquele dia na cidade. Então, a gente vai acompanhar a investigação da polícia, de várias outras coisas que estão acontecendo ali. E assim, pra gente que tá assistindo, não é muito um mistério de quem matou. É muito mais o que está acontecendo, porque a gente meio que sabe o que tá acontecendo, mas os personagens nem tanto. Então tem essa tensão de tipo, o que fulano vai descobrir? Até onde a polícia sabe? E a gente vai descobrindo coisas novas da dinâmica dessa cidade que a mãe das meninas meio que mantinha escondido delas, porque tem um grupo de idosas que era amiga da mãe dela, que elas parecem meio que as mães conservadoras do vilarejo, mas elas têm outro rolê. E aí tem a mulher que é dona do bordel, que também tá sempre envolvida nas tretas e tal. Então a gente vai meio que acompanhando essas pequenas coisas que vão acontecendo e que tudo isso meio que tem uma interferência nessas coisas esquisitas que estão acontecendo. E assim, que nem eu falei, é um filme de suspense em cidadezinha pequena. Eu gosto muito desse gênero, então eu já me senti atraída pelo filme logo desde o começo. Eu senti que eu fiquei bem presa na história, eu fiquei interessada em saber o que acontecia. O filme tem alguns elementos de humor, assim, que meio que vem do nada e eu acho interessante. Mas eu acho que tem 2 coisas que fazem esse filme ficar um pouquinho acima da média em questão de filme independente, em questão desses suspenses. Uma delas é a trilha sonora.
A trilha sonora desse filme é muito legal. Ela já começa, assim, com uns pescadores fazendo uns cânticos, assim, uma coisa meio... aquela música do começo da Pequena Sereia, sabe? Phantoms Below. Ou, sei lá, a primeira música do Frozen, né? Que é o pessoal cortando gelo, uma coisa assim, né? De homens cantando sobre trabalho. Que depois eu fui ver nos créditos e tem uma pessoa que escreveu todos esses cânticos. Em outros momentos do filme aparece, né? Pescadores cantando também. E tem uma trilha instrumental que evoca esses cânticos que vão aparecendo nos momentos de tensão. Então é uma coisa que se destacou, é uma coisa que eu prestei muita atenção na trilha sonora. Eu falei, nossa, essa trilha sonora é legal. Me deu vontade de ouvir ela depois de assistir o filme. E um outro elemento também é um elenco de apoio muito bom. A chefe lá do bordel é a Margot Martindale, que ela é uma atriz que você, de nome talvez você não saiba quem é, mas você já viu ela em muitos lugares, porque ela é o que o pessoal chama de character actress. É uma personagem de personagens. Ela sempre faz meio que o mesmo estereótipo em todos os lugares. Então você olha pra ela e você já pensa no estereótipo. Isso é uma piada na série do BoJack Horseman, não sei se vocês se lembram. Ela é uma personagem, a atriz mesmo, e ela sempre é introduzida e referenciada como character actress Margot Martindale. E também tem a June Squibb, que também é uma character actress, também é uma atriz que fez uma carreira muito grande em personagens secundários, terciários, personagens de fundo, alívios cômicos, e que agora, ela tem mais de 90 anos, mas agora ela finalmente conseguiu um filme só dela, que se não me engano foi no ano passado, um filme que chama Thelma, que ela é a protagonista, e trouxe ela pros holofotes, e ela então fez o filme da Scarlett Johansson, que é Eleanor the Great, que é um filme que estreou em Cannes esse ano, ainda não ganhou distribuição grande pelo mundo, mas que são 2 filmes dela como protagonista, e são os primeiros filmes dela como protagonista na carreira inteira dela, que é uma carreira longa. Que nem eu falei, ela tem mais de 90 anos, é uma história bem interessante. Mas enfim, esses são 2 do elenco, assim, os únicos 2 nomes que eu conhecia fora o primo, porque o resto do elenco é bem pessoas, assim... Não vou dizer desconhecidas ou inexperientes, que eu tava olhando, são pessoas que têm carreiras em muitos filmes independentes, muitos filmes de terror também, que não é muito o que eu vejo. Mas esses 2 nomes me chamaram a atenção porque são 2 personagens que se destacam muito. Mas não é o que eu ia falar, que é um elemento que eu prestei atenção no filme que eu achei muito legal. É sobre as mulheres. É um filme que ele gira em torno de mulheres, ele é uma história de mulheres. Quem faz as coisas acontecer no filme são as mulheres, e praticamente todos os personagens relevantes pra história são mulheres. Os únicos homens que tem são os policiais que estão investigando o que tá acontecendo, e eles, eu não vou dizer que eles são incompetentes, mas eles não são particularmente brilhantes. E os pescadores que ficam entoando os cânticos, mas eles são muito mais personagens de fundo, assim, pra dar a vibe pro lugar, e não necessariamente pessoas que vão ter ações pra fazer as coisas acontecerem. E eu achei bem interessante isso, porque, né, é um filme de 2 diretoras, é um filme sobre uma sociedade pequena se mantendo, né, e o pilar da sociedade são as mulheres, e a história inteira gira em torno de mulheres. Eu achei isso interessante, porque é um detalhe, dá pra você passar o filme e não perceber isso. Mas eu achei legal, eu gostei desse filme. Assim, novamente, não é nada extraordinário, não é nada assim, tipo, incrível. É uma história legal, é um filme bem feito, e me distraiu ali por 1h30, mais ou menos. Blow the Man Down, ou Afunde o Navio, tá disponível no Prime Video. Próximo filme é The Watermelon Woman, é um filme, título sem tradução aqui no Brasil. Um filme de 1996, da Sheryl Dunne. Esse filme estava no meu radar também há muito tempo, praticamente desde quando eu comecei a estudar cinema feminino, porque ele é muito importante para o cinema independente negro e para o cinema independente LGBT. E aí eu sabia desse contexto e eu achava que seria um filme muito sério, um filme muito pesado, não sei. E é um filme muito legal, é um filme que não é tão pesado assim, ele é quase uma comédia romântica em certos momentos. Ele brinca muito com a forma dele, eu achei isso muito curioso, porque tem vários momentos que parece que eu tô assistindo um vídeo no YouTube, sabe? Aqueles vídeos um pouco mais bem produzidos, assim, roteirizados, com uma mistura de vlog e com a pessoa falando pra câmera sobre um assunto que ela pesquisou e que ela roteirizou, um assunto importante, sério, uma coisa bem pensada, melhor pensada que esse podcast, né? Diga-se de passagem.
Mas eu gostei muito desse filme. A gente vai acompanhar a Cheryl, que é interpretada pela diretora, né? Então tem um pouco de autoficção nessa história. Ela é uma aspirante a cineasta, ela trabalha numa locadora e ela também trabalha com uma amiga dela na locadora. Durante o fim de semana eles fazem filmagens, né, de casamento, essas coisas. Então ela tem acesso a material, a câmera, essas coisas pra fazer os projetos pessoais dela quando ela quer. E ela tá nessa missão de fazer um documentário sobre uma atriz dos anos 30, que ela só é conhecida como Watermelon Woman. Em dado momento eu fiquei na dúvida se era uma coisa verdade ou não, mas depois eu vi que é uma história fictícia. Porém, é uma mistura de histórias de várias atrizes negras desse período. Então, é uma história fictícia, mas que ela tem um fundo de verdade, se você parar pra pensar. Então, o filme ele alterna entre pedaços dela gravando esse documentário, né? Ela senta de frente pra câmera, olhando pra câmera, contando o que ela achou, ela fazendo pesquisa, entrando em contato com pessoas que poderiam ter conhecido ela, né? Porque é um filme dos anos 90, né? É um filme de 30 anos atrás. Então, tinham pessoas vivas que poderiam ter conhecido, né, essa atriz. E também tem recortes da vida dela trabalhando, da vida dela interagindo com a amiga dela, com a namorada da amiga dela, ela com os rolinhos que ela teve, falando de amantes passados, ela dando em cima de uma outra mulher e eventualmente começando um romance com essa outra moça. Então ele tem esse recorte de slice of life, e de ser sobre momentos específicos da vida, e alternando com as pesquisas dela e com esse trabalho dela que ela quer que seja uma coisa maior na vida dela. Então tem esses dilemas, né, que acontecem. Tem o fato dela ser uma mulher negra, que não é o tópico principal, mas tem efeito na vida dela. Mas é muito mais um filme sobre pessoas queer, de certa maneira. É o elemento mais presente, assim, em tudo. E assim, nada fica nas entrelinhas. As palavras são usadas do jeito que a gente usa hoje. Tem cena de sexo, tem uma cena de sexo relativamente longa entre duas mulheres. Na época foi um pouquinho criticado, porque esse filme foi financiado com um fundo especial lá e estreou em festival e tal. E aí o pessoal ficava meio tipo, estão usando o dinheiro do fundo pra fazer pornografia. Mas assim, se fosse um casal heterossexual, será que eles ficariam tão, assim, ofendidos? Eu acho que não. Mas, enfim, tem esse detalhe que acontece, né? Eu acho a cena de bom gosto. Ela, de fato, é um pouco longa, mas eu acho de bom gosto. Querendo ou não, era uma mensagem que ela queria passar, né? Porque, novamente, é um filme muito LGBT. Que eu achava que ele seria, novamente, muito mais sério e difícil do que ele é. Ele é um filme relativamente leve, ele é um filme muito fácil. A linguagem dele, por mais que ele brinque, né, com as formas de fazer cinema, não é nada difícil. Não é nada, assim, que fica demais nas entrelinhas. Ele fala, ela parece que ela até tem medo de não falar, porque esse é meio que o ponto do filme, é de você contar a sua história, porque se você não fizer isso, as pessoas não vão fazer isso por você. É meio que o ponto que o filme quer passar, assim. Eu quero contar a história dessa mulher, porque faz anos que tá aí, que ela existe, e nesses anos todos, nesses 60 anos que nos separam, ninguém quis contar a história dessa mulher. Várias histórias foram contadas, mas não a dela. Então eu me sinto responsável por contar essa história, pra ela não ser esquecida. Porque se passar um tempo, as pessoas não vão lembrar quem é ela. Então, a gente precisa contar as histórias que são importantes pra gente. Porque é só desse jeito que elas continuam existindo, né? As pessoas se tornam imortais através das suas histórias. E isso faz, né, que a memória exista e tal. Esse é meio que o ponto do filme, que eu achei um ponto muito bonito. E eu gostei muito desse filme, gostei bastante. Eu acho que esse filme pisa muito em muitos filmes recentes, assim, que, né, o tema da diversidade, né, foi uma coisa meio que em alta alguns anos atrás, aí se tornou uma coisa a ser atacada atualmente, né, enfim, um tema muito delicado de se discutir em certos lugares, mas a tal da cota da diversidade se tornou até uma coisa de se fazer piada, né? Que às vezes você sentia que aquele filme só tinha aquele ator ou aquele personagem de uma etnia diferente ou de uma sexualidade diferente só pra falar que a pessoa não tinha preconceito e aquilo não fazia diferença nenhuma pra nada. Então esse filme eu acho que ele
é uma lição que ele mostra, assim, de como todas as características da protagonista, elas são partes integrais de quem ela é, e isso afeta toda a história dela, e não de um jeito palestrinha, e não de um jeito que vai fazer uma propaganda de como você deve tratar ela, ou de como se comportar diante dessas pessoas, mas não, ela só tá lá existindo, e todas as coisas que ela é influenciam no jeito que ela vai ser, no jeito que ela vai se comportar em situações diversas. Então, assim, eu achei esse filme incrível. Eu me arrependi de não ter visto antes, porque não falei, não é um filme difícil, não é um filme que exige contexto demais. Eu acho que o maior contexto é saber que é um filme dos anos 90, né? E aí, né, pensar em como era a vida nos anos 90, como que era a facilidade de acesso à informação e às coisas nos anos 90. Mas fora isso, só vai, gente. Assistam esse filme. Ele tá disponível na MUBI. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link com 30 dias grátis de MUBI. É só assinar através dele. E aí vocês podem conhecer o catálogo. Se vocês não gostarem, quiserem cancelar, dá pra cancelar antes dos 30 dias, sem nenhuma cobrança adicional. E pra fechar esse episódio, antes que minha voz vá embora, né? Porque eu tô sentindo ela enfraquecendo um pouco. Mas o último filme que eu vou falar aqui hoje pra vocês, que é o meu filme favorito de junho e que se tornou um dos favoritos do ano, é Adeus, Minha Concubina, um filme de 1993, dirigido pelo Shen Kaiji. É um filme chinês dos anos 90. Esse filme ganhou Palma de Ouro em Cannes. Ele ganhou empatado com O Piano, da Jeanne Campion. Que O Piano, da Jeanne Campion, é o primeiro filme dirigido por uma mulher a ganhar Palma de Ouro em Cannes. E naquele ano empatou com esse filme. Aí eu sempre tinha um negócio com ele, né, de ter empatado, né, a primeira vitória feminina ser um empate. Mas eu assisti esse filme recentemente e eu gostei bastante. Ele tava na minha lista, ele tava no meu radar. Foi só uma questão de parar de procrastinar. Até porque ele é um filme longo, ele é um épico. Ele tem 3 horas de duração, ele se passa ao longo de mais de 50 anos. Tudo na proporção dele é épica, assim. Mas a história em si é uma história de amizade. E talvez uma outra coisinha a mais, um kkk. A gente vai acompanhar 2 meninos, que eles se conhecem no começo do século XX, na escola de treinamento de atores do Teatro de Pequim. E assim, essa escola, Paulo Freire não aprovaria ela, né? Os métodos para as crianças, né, fazerem os movimentos e fazerem as coisas que precisavam ser feitas ali pra ter um negócio de dança, de canto, de interpretação, é na crueldade, assim, é na agressão mesmo. Então tem todo esse negócio da disciplina perfeita, a perfeição da disciplina chinesa ser na base, né, de muito, muito sofrimento. Então eles se encontram, eles se conhecem, eles se tornam amigos, os 2 são órfãos. E é uma amizade que começa nessa época e que vai durar muitos e muitos anos. Eles crescem, eles se tornam atores muito bons, a ponto deles ficarem famosos e viajarem o país interpretando. Eles sempre interpretam a mesma ópera, que chama Adeus, Minha Concubina, que eu acho que deve ser alguma coisa folclórica lá. Eu confesso que eu não fui pesquisar muitas coisas depois do filme, mas eles estão sempre nesse papel. E um dos meninos, ele foi criado para fazer papéis femininos, porque, né, não tinham mulheres no teatro, eram sempre homens. E desde pequenos eles eram criados para caberem dentro de certos estereótipos. Então um deles foi criado para estar dentro do estereótipo de homem e o outro para estar no estereótipo de mulher. O filme não discute abertamente sobre o papel de gênero, mas é meio que uma temática que fica no ar, assim, uma das várias temáticas do filme. Então, assim, eles foram criados, né, pra cada um ir pra esse lado, pra voz de um ser fina o suficiente pra ele fazer esses papéis femininos, pra ele sempre fazer essa maquiagem. Ele mesmo sem maquiagem, você vê que ele é uma pessoa LGBT, né? Enquanto o outro é todo machão, todo lá querendo arranjar briga. É uma coisa que eles são condicionados desde muito novos. Mas eles são muito amigos, né? E talvez exista um negócio ali não falado entre eles, que acaba sendo uma tensão também do filme. E aí a gente acompanha a vida deles ao longo de décadas, né? Um deles vai acabar se casando com uma prostituta, que é a Gong Li, a única atriz que eu conhecia
do filme, e aqui eu assisti num DVD, né, que eu tenho um DVD dele, e é a foto dela que tá no cartaz, né, tá na capa do DVD, e ela é uma personagem que só aparece depois da primeira hora do filme, né, então, curioso. Mas, novamente, é uma ferramenta de marketing. E aí a gente vai acompanhar a vida desse trio, né, porque ela surge ali como um elemento de disrupção, né, ela sempre vai ser meio que o motivo da briga dos dois, por assim dizer, porque tem várias coisas não faladas, comunicação não é o forte de nenhum dos três, vários conflitos surgem por causa disso, mas também eles existem durante todo o século XX na China, e o século XX na China foi conturbado, muitas coisas aconteceram e tudo que acontece influencia na vida deles, porque eles são artistas. Então, toda vez que acontece alguma coisa, a cultura, né, acaba sendo uma forma de você demonstrar poder, de você estabelecer poder e né, eles estão nesse fogo cruzado das coisas que acontecem. Então é um filme interessante pra meio que entender, porque a China hoje é um negócio meio distante da gente também, tem um pouco por causa da hegemonia cultural dos Estados Unidos, né? A gente vê muita coisa que outros países formatam pra gente, né? A gente tem muitas impressões de muitas coisas com base em coisas de cultura pop que foram feitas com um propósito, né, pra gente criar uma imagem estereotipada do lugar, muitas vezes negativa, mas também é um país muito difícil de descrever, porque muitas coisas aconteceram na história recente dele pra ser uma coisa bem diferente do que na nossa realidade aqui também. Então é um filme muito interessante. Ele tem esse ar de épico porque ele de fato se passa ao longo de muito tempo, porque ele tem várias cenas assim épicas de coisas acontecendo, algumas batalhas, alguns conflitos, guerra civil, invasão, várias coisas, né, que aconteceram e os personagens estão ali no meio, mas acima de tudo é uma história da relação desses dois personagens, dessa amizade que atravessou décadas. E é muito bonito, tem cenas muito, muito bonitas, tem cenas muito tristes. É um filme que ele te fisga, assim, te joga no meio dele. Por mais que ele seja longo e não seja dos mais dinâmicos, assim, você fica preso ali e você quer saber o que vai acontecer e você tá naquilo lá. Gostei muito do filme, eu achei ele excelente, o valor de produção dele é altíssimo, assim, as cenas do teatro são lindas, todos os figurinos que o Leslie Cheung usa são lindos, e enfim, é um filme muito, muito bom, mas é uma pena que ele não tá disponível em lugar nenhum, nem pra aluguel digital. Eu assisti porque eu tenho o DVD dele, e é meio que isso. Então, se tiverem a oportunidade de assistir, seja através de cineclube, seja através de meios alternativos, é bom colocar um filme no radar, né? Porque quando aparece a oportunidade, você já lembra, ah, nossa, é verdade, esse filme eu ouvi falar, esse filme eu achei a sinopse interessante. Eu vi um recorte dele no TikTok que me chamou a atenção. Inclusive, eu ouvi falar disso, eu não tô tão presente assim no TikTok, mas aparentemente é um filme que tem vários edits. E eu acho isso muito interessante. Eu não sou a maior fã do formato de vídeos curtos, mas eu gosto de como esse formato pode trazer algumas coisas à tona que em outros momentos estariam meio que não perdidos, mas um pouco mais esquecidos, né? Mas é isso, gente. Esses foram os filmes que eu assisti no mês de junho de 2025. Eu espero que o próximo mês seja um pouco melhor. Apesar que esse mês, assim, teve uns 3 filmes que eu gostei, outros que eu gostei um pouco menos, só teve um que eu não gostei. Eu acho que é uma média boa de se manter, pelo menos desse jeito, né, não piorar. Mas vamos ver o que o futuro nos traz. Já falei bastante aqui, eu vou encerrar, porque eu tô sentindo minha voz indo embora. Semana que vem estamos de volta com algum tema misterioso. Eu tenho fé que a minha voz vai estar melhor semana que vem pra gravar um episódio melhor pra vocês. Então vamos que vamos. Me sigam nas redes, o Instagram @filme.a.semana. Geralmente é lá que eu comento que não vai ter episódio, ou se tem alguma mudança de cronograma, alguma coisa assim. Eu também tô no Blue Sky, @lalariland. Lá é coisas muito aleatórias, mas é uma rede que eu gosto de ter. Eu também tenho um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, caso você queira falar comigo e não tenha rede social, ou caso queira fazer alguma contribuição pro meu trabalho, porque esse e-mail também é uma chave Pix. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.